Você acorda. Ainda meio grogue, os olhos nem abriram direito, mas sua mão já se estica para o celular. Notificações. Alguém curtiu sua foto. Um e-mail de trabalho, um vídeo engraçado, um meme sarcástico sobre segunda-feira. Você ri por um segundo, mas depois, algo dentro de você encolhe. Você não sabe o que, nem porquê. Só sente que algo morreu um pouco mais. Você se levanta, escova os dentes com pressa, café na mão, celular na outra. Você se veste, coloca o mesmo tipo de roupa que todos usam. Vai para o mesmo tipo de lugar que todos frequentam. Diz as mesmas frases prontas. Trabalha as mesmas 8 ou 9 horas. Sente a mesma ansiedade que chamam de rotina. E no final do dia, busca a mesma fuga. Séries, comida, bebida, rolagem infinita. Você chama isso de vida. Mas e se for um vício? E se o que você chama de estilo de vida for na verdade um mecanismo de sobrevivência criado para anestesiar um vazio que você não consegue nomear? Vivemos em uma era onde o vício não se parece mais com uma seringa ou uma garrafa. Ele se parece com produtividade, com alta performance, com o estilo de vida fitness, com o grind, com o conquistar seus sonhos. Mas em nome de tudo isso, negligenciamos nossas almas. O paradoxo é brutal. Somos mais conectados do que nunca, mas nos sentimos mais sozinhos. Temos mais acesso à informação, mas menos sabedoria. Mais liberdade de escolha, mas um desespero existencial crescente. Buscamos prazer a todo custo, mas acabamos sufocados por ele. Por que mesmo com tudo isso você ainda sente que está morrendo por dentro? Você já se perguntou por que sua mente nunca silencia? Por que precisa constantemente estar ocupado, distraído, estimulado? Já percebeu que o silêncio parece assustador? Que ficar sozinho com seus próprios pensamentos parece insuportável? Talvez seja porque, no fundo, você sabe que algo está errado, que a forma como está vivendo é uma farsa bem produzida, que você trocou sua liberdade por conforto, sua autenticidade por aprovação, sua essência por eficiência. Mas você não é o único. Vivemos dentro de um sistema que nos condiciona a isso. Um sistema que disfarça vícios como virtudes, que transforma compulsão em disciplina, que vende ansiedade como ambição. E a pior parte, a maioria nem percebe. Pior ainda, muitos defendem esse estilo de vida com unhas e dentes. Chamam de foco, de disciplina, de crescimento pessoal. Mas e se for apenas medo? Medo de parar, medo de olhar para dentro, medo de descobrir que você não sabe quem é sem essa performance constante. Já reparou como toda essa correria tem um gosto agridoce? Como se mesmo alcançando o que você quer, ainda não fosse suficiente. Isso não é coincidência. É o sintoma. O sinal de que estamos viciados em uma ideia de vida que não é nossa. Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa estará onde você menos quer olhar. E onde ninguém quer olhar hoje é dentro de si. Porque o que encontrariam seria insuportável. Uma alma exausta, uma identidade construída com base em validações externas e um medo infantil de ser invisível. Imagine agora que você fosse obrigado a ficar um mês sem redes sociais, sem trabalho, sem distrações. Só você com seus pensamentos, seu corpo, sua história. Você conseguiria? Ou entraria em pânico se a sua produtividade for apenas uma forma de fugir de si mesmo? E se seu amor por estar sempre ocupado for uma forma de evitar sentir dor? E se o sucesso que você persegue for uma compensação inconsciente por uma sensação de inadequação enraizada na infância? Não responderemos essas perguntas ainda, porque o que vem a seguir não é uma resposta simples, mas uma jornada de desconstrução, de revirar o seu mundo interior e enxergar o que foi enterrado em nome da aceitação, da segurança, da performance. Prepare-se para descobrir que muito do que você defende com tanto orgulho pode ser a corrente que te prende. Você acha que está no controle, mas talvez seja apenas o vício, sorrindo por trás do espelho.
E agora que a cortina começou a se mover, será que você consegue parar de olhar? Você não foi programado para ser livre. Essa talvez seja a revelação mais desconcertante. Desde a infância, ensinaram você a se adaptar, a se moldar, a obedecer. Não por maldade, mas por medo. Os adultos à sua volta estavam apenas replicando o que lhes foi ensinado, que a sobrevivência depende da aceitação, e a aceitação exige sacrifício, de autenticidade, de desejo, de verdade. Assim nasce o vício moderno, não como rebeldia, mas como conformidade. Conformidade com o sistema, com os padrões, com as expectativas. E essa conformidade se disfarça de estilo de vida, um jeito saudável de viver, baseado em metas, prazos, sucesso, performance. Mas a verdade é que esse modelo se apoia em pilares instáveis: ansiedade, necessidade de validação e fuga constante da dor emocional. Carl Jung chamava isso de complexo de adaptação social, um estado em que o indivíduo molda sua personalidade não a partir de sua essência, mas daquilo que o mundo deseja dele. O problema é que esse mundo, feito de métricas, aparências e filtros, nunca está satisfeito. Ele exige mais, sempre mais. Então você começa a performar. Você se levanta cedo, treina, posta, trabalha, sorri. Tudo para alimentar um ego que precisa constantemente ser reafirmado. Mas esse ego não é você. É uma construção artificial feita para sobreviver em um mundo que perdeu contato com o espírito. A alma, sufocada, grita em silêncio. Nietzsche, em sua visão cortante, já antecipava isso quando escreveu: torna-te quem tu és. Mas como alguém pode se tornar quem é, se nunca aprendeu a descobrir quem é, de fato? O vício moderno não precisa de substâncias. Ele se alimenta de ideologia. Ele diz que você precisa vencer na vida, mas nunca define o que é vitória. Ele diz que você pode ser tudo o que quiser, mas esconde o custo emocional dessa busca. Ele promete liberdade, mas só entrega mais correntes, invisíveis, disfarçadas de escolhas. Schopenhauer enxergava a vida como uma eterna tensão entre desejo e sofrimento. Quando desejamos algo, sofremos até conseguir. Quando conseguimos, sofremos por perder ou por perceber que não era suficiente. E o ciclo se repete, como um mecanismo de tortura existencial. O sistema moderno entendeu isso e usou contra você. A indústria da produtividade, da moda, do entretenimento, da autoajuda e do consumo opera nesse mecanismo. Ela cria desejos e alimenta a dor. Você compra, consome, se transforma e ainda assim não se sente completo. Então, volta para consumir mais. Você acredita que está no comando, mas está apenas reagindo. Reagindo à propaganda, aos algoritmos, às comparações sociais. Você não escolhe. Você responde. A pergunta é: quem está realmente vivendo sua vida? Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, imaginou um futuro onde a liberdade seria trocada por prazer. Onde as pessoas aceitariam a opressão porque estariam confortavelmente anestesiadas por distrações, por estímulos, por vícios agradáveis. Esse futuro não está chegando. Ele já chegou. A maior armadilha do vício moderno é sua aparência inofensiva. Ele se parece com estilo, com cultura, com identidade. Mas tudo isso é construído externamente, em camadas que vão afastando o ser de sua própria fonte. Jean-Paul Sartre escreveu que estamos condenados à liberdade, porque uma vez conscientes de nossas escolhas, não podemos mais nos esconder da responsabilidade de ser quem somos. Mas o sistema percebeu que é mais eficaz oferecer distrações do que impor opressão. Porque quando o indivíduo está distraído, ele não luta, ele consome. Você vive correndo. Mas já se perguntou de quem está fugindo? Você diz que ama seu estilo de vida, mas talvez o ame pelo mesmo motivo que o viciado ama sua droga. Porque ela o impede de sentir. Porque ela embota a dor do vazio. Porque ela dá a ilusão de controle. Mas o vício é traiçoeiro. Ele não
Aparece de uma vez. Ele se infiltra. Ele se camufla. Ele se alimenta do que há de mais nobre em você, seu desejo de pertencer, de crescer, de se realizar, e transforma isso em compulsão. E quanto mais você se afasta de si, mais precisa da performance para sustentar o personagem que criou. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e criador da logoterapia, acreditava que o sentido da vida não é encontrado no prazer, nem na realização, mas na coragem de enfrentar o sofrimento com dignidade. Ele dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Mas o estilo de vida moderno não permite esse espaço. Ele transforma o estímulo em compulsão. Você é estimulado e reage. Compra, publica, corre, trabalha. Tudo sem pausa. Tudo sem consciência. Porque parar significaria encarar o espelho. E o que você veria lá talvez o assustasse mais do que qualquer crise externa. O problema oculto do vício moderno é esse. Ele sequestra sua atenção. Ele rouba o silêncio interior. Ele quebra sua conexão com aquilo que é essencial, com aquilo que só pode ser ouvido quando todas as vozes externas se calam. Mas você ainda sente, mesmo que fraco, um chamado, uma inquietação, uma suspeita de que há algo mais, um outro caminho, uma outra verdade. E é nessa brecha, nessa rachadura da fachada, que começamos a construir a libertação. Porque se esse vício se veste como estilo de vida, então talvez seja a hora de despir essa mentira. Você acha que está tudo bem? Afinal, você acorda cedo, trabalha duro, paga suas contas. Tem um corpo aceitável, uma presença digital admirável, alguns hobbies que distraem. Sorri nas fotos, interage nos comentários, responde e-mails com pontualidade. Tudo parece normal, mas normal não significa saudável. E o que é invisível nem sempre é inofensivo. O vício moderno não destrói como uma explosão. Ele corrói como ferrugem. Ele começa devagar, com uma leve irritação ao ficar sem o celular por 10 minutos. Com a sensação incômoda de tédio, quando não há estímulo visual ou auditivo. Com a ansiedade disfarçada de vontade de produzir. Com a incapacidade de simplesmente estar. Logo, a capacidade de estar presente desaparece. A mente começa a viver no futuro, no que precisa ser feito, no que falta conquistar, no que os outros estão fazendo. E o agora se torna insuportável. Você não olha mais para as pessoas nos olhos, não sente o sabor da comida, não ouve sua própria respiração. Você está ali, mas não está. O corpo está presente, mas a alma foi sequestrada. E o preço disso é cobrado em parcelas silenciosas, irritabilidade sem causa aparente, falta de sono verdadeiro, aquele que restaura a alma, relacionamentos que se tornam superficiais, um cansaço que não se resolve com descanso, uma constante sensação de que algo está faltando, mas você não sabe o que. A neurociência explica parte desse fenômeno. Estímulos constantes liberam dopamina em excesso, e o cérebro, em resposta, se adapta. Ele reduz os receptores, diminui a sensibilidade. O que antes dava prazer, agora precisa de mais intensidade, mais velocidade, mais novidade. O mesmo acontece com sua vida. Você começa a buscar experiências cada vez mais extremas, não porque quer, mas porque precisa sentir algo. E quando não sente, vem o vazio, a apatia, a depressão camuflada de cansaço, a ansiedade crônica travestida de ambição. E tudo isso é incentivado, porque quanto mais instável você estiver emocionalmente, mais fácil será de manipular. Um consumidor ansioso compra mais. Um trabalhador com medo produz mais. Um ser humano desconectado de si mesmo é altamente lucrativo. Você percebe como se tornou produto, como sua atenção é mercadoria,
Como sua identidade foi fragmentada e vendida em partes, likes, views, metas, avatares, mas o mais trágico não é o que você perdeu, é o que você nem chegou a descobrir. Você nunca soube o que é silêncio verdadeiro, nunca experimentou o tédio criativo, aquele que gera introspecção. Nunca aprendeu a lidar com o desconforto sem buscar fuga imediata. Nunca conheceu sua própria sombra, porque sempre a escondeu atrás de uma rotina impecável. A consequência invisível mais devastadora é essa. Você se torna estranho a si mesmo. Você se olha no espelho e não se reconhece. Sabe seu nome, seus gostos, suas memórias, mas não sabe mais o que te move. Não sente mais o calor da presença autêntica. Você se perdeu. E ninguém percebeu, nem você, porque o mundo aplaude sua performance. E isso reforça o vício. Quanto mais você produz, mais elogiam. Quanto mais você se esforça para caber no molde, mais aceitam. E assim, a prisão se torna confortável, decorada com frases motivacionais e filtros estéticos. Você pode até acreditar que tem liberdade, mas liberdade sem consciência é ilusão. É como um pássaro criado em cativeiro que voa apenas em círculos porque nunca aprendeu o céu. O condicionamento cultural também contribui. Desde cedo você foi treinado para evitar o fracasso, disfarçar emoções, buscar aprovação. Aprendeu que tristeza é fraqueza, que lentidão é preguiça, que pausa é perda de tempo. E assim, o sistema molda sua alma para caber numa engrenagem, funcional, eficiente, previsível. Mas a alma não foi feita para ser funcional, ela foi feita para ser viva. E quando ela é silenciada, começa a gritar através do corpo. Doenças psicossomáticas, crises de pânico, insônia, dores crônicas. Tudo isso pode ser linguagem, uma tentativa desesperada de chamar sua atenção. Mesmo assim, você insiste em chamar isso de estilo de vida, como se viver constantemente esgotado fosse sinal de força, como se não sentir mais nada fosse sinal de maturidade, como se estar sempre ocupado fosse sinal de valor. Você consegue ver a armadilha? Esse estilo de vida viciado rouba o que há de mais precioso: a capacidade de sentir, de contemplar, de existir com profundidade. E quanto mais você adia esse encontro consigo, mais distante você fica de algo essencial, sua humanidade. Mas ainda não é tarde. Ainda há uma brecha, uma centelha, porque algo em você está começando a despertar. Algo está desconfiando da normalidade. Algo está questionando se isso tudo realmente vale a pena. E é justamente aí, nesse ponto de ruptura, onde a dor se encontra com a lucidez, que começa a verdadeira transformação. A próxima pergunta não é: como continuar vivendo assim? A pergunta agora é: como me libertar disso tudo, antes que seja tarde demais? Imagine que por um breve instante você consiga ver o mundo sem os filtros da normalidade. Nada de metas, notificações, obrigações estéticas ou sociais. Nada de performance. Você apenas observa as pessoas correndo, produzindo, fingindo. E pela primeira vez você não sente inveja, nem culpa, nem medo. Sente algo diferente, desencanto e, ao mesmo tempo, liberdade. É o começo da rebelião. Mas diferente do que te ensinaram, rebelião aqui não significa gritar, atacar ou fugir. Rebelião verdadeira é algo muito mais profundo. É lembrar quem você era antes de ser treinado para esquecer. É nesse ponto que tudo se reconfigura. Você começa a questionar não apenas o que faz, mas por que faz. Você se pergunta: eu trabalho por propósito ou apenas por sobrevivência? Eu estudo para crescer ou para agradar? Eu publico isso por expressão autêntica ou por carência de validação? E pela primeira vez, suas perguntas incomodam mais do que suas dores. Você percebe que sua prisão não era feita de grades, mas de ideias. É aqui que entra o pensamento de Friedrich Nietzsche. Ele dizia: o homem que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas e se o porquê nunca foi seu? E se você está suportando dores que nem deveriam ser suas, apenas porque te convenceram de que isso é vencer na vida? Libertar-se
é recuperar o seu próprio porquê. Mas como fazer isso num mundo que te recompensa por se perder? Primeiro, você precisa desacelerar, não por preguiça, mas por resistência. Num mundo viciado em velocidade, desacelerar é um ato de rebelião. Desacelerar permite perceber o que estava invisível. O cansaço que você normalizou, as relações que estavam morrendo, o prazer que você substituiu por dopamina, descartável. O eu que você ignorou em nome de resultados, você começa a dizer não. Não para convites que te esvaziam, não para trabalhos que te matam em prestações suaves, não para hábitos que só existem para te distrair de você mesmo. Esse não é a semente de um sim muito mais profundo. Sim para a solidão consciente. Sim para o silêncio desconfortável. Sim para o mergulho na própria sombra. Aquilo que Jung dizia ser essencial para a individuação. Carl Jung escreveu: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A rebelião começa quando você para de fugir da escuridão interior e começa a dialogar com ela, com a raiva reprimida, com o medo ancestral, com a tristeza que você disfarça com produtividade. Não existe autolibertação sem autoconfronto. Você também começa a redescobrir o tédio. Não o tédio vazio, mas o tédio fértil. Aquele que precede a criatividade, a reflexão, o autoconhecimento. É no silêncio, e não na agitação, que você ouve sua voz interior. Essa reconexão pode ser desconfortável. Você vai se sentir deslocado no início. Vai parecer que está nadando contra a corrente. E está mesmo, mas é justamente isso que distingue o desperto do condicionado. O desperto não vive em busca de alívio, vive em busca de sentido. E sentido não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Responsabilidade assusta, mas também empodera, porque ela te devolve o controle. Você começa a construir uma vida em vez de apenas suportá-la. Começa a buscar relações que nutrem, não que drenam. Atividades que te expandem, não que te esgotam. Ideias que te libertam, não que te enquadram. E aos poucos algo milagroso acontece. Você volta a sentir. Sente prazer sem culpa, tristeza sem vergonha, solidão sem desespero, alegria sem performance. Você descobre que existe uma liberdade mais radical do que fazer o que quiser. É não precisar fugir de si mesmo. Essa é a revolução silenciosa que ninguém te conta. Ela não dá status, não dá seguidores, não se encaixa em reels de 15 segundos, mas ela te dá algo que nenhum algoritmo pode fornecer: a integridade de ser inteiro, mesmo num mundo fragmentado. E talvez, só talvez, a verdadeira cura para esse vício disfarçado de estilo de vida não esteja em abandonar tudo, mas em reaprender a estar em tudo, presente, consciente, desperto. E quando isso acontece, você percebe: o mundo continua o mesmo, mas você, não. Tudo aquilo que você buscava, sucesso, validação, segurança, paz, parecia sempre estar um passo adiante. Um esforço a mais, uma conquista a mais, um upgrade de vida. Mas quanto mais você corria, mais distante ficava. E então, em meio ao cansaço existencial e à desilusão do consumo disfarçado de realização, algo começa a emergir. Algo sutil, quase imperceptível, uma suspeita de que talvez você tenha sido enganado, não por um governo, não por uma teoria da conspiração, mas por uma narrativa. A narrativa de que você é insuficiente, de que algo em você precisa ser consertado, acelerado, transformado, de que a felicidade está lá fora e a sua função é correr atrás. Mas e se for exatamente o contrário? E se o vício não estiver nos prazeres em si, mas na fuga do vazio que você nunca aprendeu a habitar? Você foi treinado para evitar o silêncio, para desprezar o tédio, para temer a solidão, para ocupar cada segundo com algo, seja útil ou simplesmente anestesiante.
Mas o que ninguém te disse é que é exatamente no silêncio, no tédio e na solidão que você encontra a si mesmo. Foi lá que os grandes pensadores se encontraram. Schopenhauer, mergulhando no sofrimento como via de lucidez. Nietzsche, transcendendo o niilismo através da criação do próprio sentido. Dostoiévski, encarando o abismo da alma humana com coragem radical. Esses homens não fugiram do vazio, eles o confrontaram. E nesse confronto descobriram que a ausência não é carência. É espaço. Espaço para o ser. Espaço para a verdade. Espaço para nascer de novo. A verdade final não é que o mundo está errado. É que você se perdeu tentando se encaixar nele. Você moldou sua vida ao redor de expectativas alheias. E esqueceu da única coisa que realmente te pertence, a sua consciência. Gabor Maté, psiquiatra renomado no estudo do vício, afirma: o oposto do vício não é a sobriedade, é a conexão. Mas essa conexão começa com você mesmo. Você não está quebrado. Você está desconectado de sua essência, de sua alma, de sua verdade. E por isso busca em likes o que só encontra em silêncio. Busca em carreira o que só encontra em propósito. Busca em pessoas o que só encontra em presença. Essa é a realização mais poderosa. O que você mais buscava nunca esteve fora. Sempre esteve soterrado em camadas de condicionamento. O sistema quer que você pense que a resposta está na próxima compra, no próximo objetivo, na próxima meta. Mas a vida não começa no próximo nível. Ela começa agora, no instante em que você aceita plenamente quem você já é, e então tudo muda. Você para de se definir pelo que falta, para de correr, para de competir, e começa a simplesmente ser. Ser é o ato mais revolucionário num mundo que te trata como máquina. E aí, paradoxalmente, o que antes era vício se torna liberdade, porque você já não consome por ausência, mas por escolha. Já não trabalha por obrigação, mas por expressão. Já não corre atrás de sentido, você o encarna. Você entende que a vida nunca foi sobre alcançar algo. Foi sobre lembrar de algo. Lembrar de quem você era antes de te convencerem a ser alguém. E quando isso acontece, não há mais necessidade de performance. Não há mais urgência em provar. Não há mais obsessão em vencer. Há apenas presença, consciência, inteireza. Você agora vive no presente, mas com raízes no eterno. Sente dor, mas não se torna ela. Enfrenta medo, mas não o adora. Sente desejo, mas não é seu escravo. Você finalmente entendeu. Liberdade não é ausência de limites. É consciência dos limites que te libertam. E então, algo dentro de você desperta. Algo ancestral. Algo inegociável. Você olha ao redor e percebe que tudo ainda funciona como antes. Trânsito, agenda, publicidade, reuniões. Mas você não funciona mais como antes. Porque agora você enxerga. Agora você escolhe. Agora você é. E talvez, apenas talvez, esse seja o propósito escondido em todo esse caos moderno. Fazer você esquecer quem é, para então ter a chance de lembrar. E quando você lembra, não precisa mais seguir modas, gurus ou fórmulas. Você se tornou a própria fonte.